Eu quero falar um pouco com vocês aqui. Irmãos, a Bíblia é um livro fantástico. Todos os livros, eles precisam de renovação, porque o mundo vai girando, as coisas vão acontecendo, o conhecimento vai se multiplicando, né? E aquilo que era exatamente correto algum tempo atrás, hoje já não é tanto assim, porque devido às novas descobertas, né? A Bíblia, irmãos, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair no ano 2050, se vivermos até lá, né? Se Jesus não voltar até lá. Ela não precisa de renovação. Ela não precisa de novas revelações. Não precisa. A Bíblia, ela é atualíssima, atualíssima. E nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele não quer que a gente apenas conheça a Bíblia para enriquecimento intelectual. Foi o que Pilatos falou para Jesus. O que é a verdade? O que é a verdade? E por que Jesus não citou para ele o que era a verdade? Porque não há interesse da parte de Deus revelar a verdade àquelas pessoas que não querem segui-la, que querem então apenas enriquecer o seu conhecimento, seu intelecto. Por quê? Porque uma coisa é você ler as Escrituras, você ter o conhecimento das Escrituras. E a outra coisa é você ter o conhecimento da Escritura e ter o conhecimento do autor da Escritura. Do autor. O apóstolo São Paulo disse que Deus, Ele encobre, a palavra é dele. A palavra não é dos homens, ou dos homens que a escreveram. Não é. Não é de Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros, não é de Josué, não é de nenhum dos profetas, no caso aí Samuel, do rei Davi, de Salomão, de Amós, que era um boiadeiro. Deus usou esses homens, mas Ele é o único autor das Sagradas Escrituras, por isso que não há contradição nela. 1500 anos para ser escrita, um escritor não conheceu o outro de forma alguma, mas nenhum escreve para contradizer o outro, mas sim, sistematicamente, um escreve completando o que o outro escreveu, trazendo novas revelações a respeito daquele que escreveu lá no princípio. Mas todas as revelações, elas estão completas dentro das Sagradas Escrituras. Por isso, João, que escreveu o Apocalipse, está escrito lá uma advertência que ninguém pode acrescentar nada e ninguém pode tirar nada, porque está completo. Está completo. Então, uma coisa é você ter um conhecimento intelectual da palavra de Deus. A outra coisa é você conhecer a palavra e conhecer o Deus que inspirou os homens a escrever a palavra. E se a palavra é dele, ele pode permitir que muitas pessoas a usem, ele pode permitir que muitas pessoas a leiam, mas os segredos que nela contém, só Ele pode revelar ao coração das pessoas. Por isso que existem muitas e muitas e muitas pessoas que leem as Sagradas Escrituras e eles próprios têm uma certa interpretação para justificar aquilo que eles pensam, aquilo que eles imaginam. Como, por exemplo, aquele filósofo Karnal, que diz que Paulo teve um encontro com a luz, caiu, bateu a cabeça no chão, teve alucinações, ouviu falar, perdeu a visão, interpretando segundo a sabedoria dele. Mas nós sabemos que essa interpretação não é fidedigna, porque a própria palavra interpreta a palavra. E próprio Paulo fala posteriormente a respeito daquilo que aconteceu com ele, sem nenhum rodeio, aquilo que aconteceu em verdade, não tentando justificar o que ele pensava, mas escreveu realmente o que aconteceu. O que aconteceu. E sabe, irmãos,
Existem muitas pessoas que têm dentro de si um sentimento terrível, E esse sentimento terrível que eu vou revelar para vocês, e com certeza vocês sabem que tipo de sentimento é esse. Esse sentimento é um sentimento de revolta, é um sentimento de rebelião. É um sentimento, amado irmão, é um sentimento de se levantar, de se opor. Logicamente que eu posso me opor a qualquer ideia que acontecer, eu posso me opor por entender e ter uma maneira diferente de enxergar, uma maneira diferente de ver. Mas não tem como eu me opor a Deus. Não tem como eu me opor à palavra. Aí eu estarei com o espírito de rebelião contra a autoridade divina. Contra a autoridade. E quando a pessoa tem um espírito de rebelião contra a autoridade divina, ele tem espírito de rebelião contra qualquer tipo de autoridade. Tem espírito de rebelião contra as autoridades policiais, tem espírito de rebelião contra as autoridades paternas, tem um espírito de revolta dentro da pessoa, algo que está ali dentro, engrenhado ali dentro. E esse espírito é um espírito que está o quê? Repicando. E quando foi que iniciou isso? Quando foi que começou isso? Pois, eu quero pedir a você que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Provérbios, que foi escrito pelo homem considerado o mais sábio. Quem foi esse homem? Foi Salomão, filho de Davi, aquele que construiu o primeiro templo em dedicação ao Senhor. Aquele que, quando concluído o templo estava, e foi consagrar ao Senhor o templo, presta atenção no que eu vou te dizer. Foi consagrar o templo ao Senhor, e o Senhor lhe apareceu, quando diz apareceu, é que o Senhor, ele ouviu a voz do Senhor, não é que ele tenha visto o Senhor, porque ninguém jamais viu a Deus. Então, ele teve uma voz vinda da parte de Deus que disse o seguinte para ele: Salomão, pede o que você quiser e isso eu te darei. Ora, eu não sei se fosse para mim, meu Deus, me dá sabedoria para me entender as coisas, me dá compreensão, porque a sabedoria é melhor do que a prata, é melhor do que o ouro. Ser sábio é melhor do que ter dinheiro, melhor do que ter prata, ter ouro, ter sabedoria. A vida necessita de sabedoria para ser conduzida. Sabedoria, compreensão, entendimento. E isso está descrito, revelado na palavra de Deus. Então, Salomão, ele estava diante do Senhor, e quando o Senhor disse para ele assim: pede o que você quiser, Salomão sabiamente pediu para o Senhor o seguinte: Senhor, dá-me sabedoria para conduzir esse povo, porque esse povo não é meu povo, é teu povo. Então eu quero conduzi-los com sabedoria, de tal forma que eu venha agradar ao Senhor e o povo vai ser abençoado. Aí o que Deus fez com ele? Deus falou: rapaz, porque você não pediu a morte dos seus inimigos, porque você não pediu prata, porque você não pediu ouro, porque você não pediu outra coisa a não ser sabedoria para conduzir o teu povo, eu vou dar sabedoria para você e vou dar outras coisas tantas que você não pediu. E como eu vou saber que realmente Deus falou isso para ele? O resultado. Ele foi o homem mais sábio, ele foi o homem que teve mais riquezas, foi um homem tremendamente, melhor dizendo, próspero, abençoado. Então ele escreveu essa palavra assim, veja bem, Provérbios 18:12, antes da queda o coração do homem se envaidece. Está lá, antes da sua queda o coração do homem se envaidece. Mas a humildade antecede a honra, isso quer dizer,
Adiante da honra vai a humildade, mas todo aquele que se ensoberbece, todo aquele que se envaidece, todo aquele que se auto-engrandece, ele faz isso antes da queda, porque depois da queda ele perde tudo isso. Ele perde a arrogância, ele perde o orgulho, ele perde a altivez. Então, Salomão escreveu isso, Provérbios. E Salomão, meus irmãos, Salomão foi um homem que andou durante muito tempo na presença do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção e chamar a minha atenção, numa mensagem que eu preguei domingo, não sei se foi domingo de manhã e domingo à noite, se eu não me falha a memória. Não sei. Mas eu disse o seguinte: o Senhor não está me chamando para me andar uns dias com Ele. O Senhor não me deu a oportunidade de vir aqui a esse mundo para eu ser um camarada revoltado contra Ele, rebelde contra Ele, e não compreender que se eu estou aqui, eu estou como um favor dEle. Estou como um favor de Deus, porque Deus me chamou, porque Deus me escolheu. Vou repetir para vocês, quando meu pai e minha mãe se juntaram lá, tiveram relação sexual, espermas em milhões. Quem foi na frente fui eu, por isso que eu estou aqui. Quem foi na frente foi você, por isso você está aqui. Quantos outros não ficaram para trás? Quantos outros que poderiam vir no nosso lugar? Mas Deus nos deu a vida, e Ele nos deu a vida para que eu venha glorificá-lo na minha vida, na minha existência. Eu não venha combatê-lo, que eu não venha desprezar a posição que Ele me deu, que eu não venha também me orgulhar na posição que Ele me deu, mas sim andar humildemente com o Senhor meu Deus. Eu quero dizer andar humildemente, não estou chamando ninguém de humilde, nem dizendo que eu sou humilde, porque não existe ninguém humilde. A Bíblia fala para nós nos humilharmos perante o Senhor. Se está falando para nos humilhar, porque nós não somos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Então eu não sou humilde, você também não é. Mas nós estamos andando em humildade diante do Senhor, reconhecendo quem Ele é, não soberbamente achando ser maior do que Deus, ser maior do que qualquer outra pessoa. Não, de forma alguma. E eu quero dizer para você, e essa palavra que Salomão disse, me fez refletir um pouco e pensar. E aí eu fui procurar na Bíblia Sagrada, aonde foi que iniciou esse espírito de humilhação, esse espírito de querer envergonhar os outros, esse espírito de prepotência, esse espírito de se achar maior ou melhor, esse espírito que tem, às vezes a pessoa tem um grau de estudo maior do que o outro, ele acha que ele é o melhor do que todos, né? E assim por diante, sabe? Encher o coração do quê? Lembro uma palavra que o apóstolo São Paulo disse: meu filho, o que você trouxe para esse mundo? Você não trouxe nada. Aproveite então viver os dias que o Senhor te dá, mas não viva sem Ele, porque é Ele que te deu a vida, é Ele que te mantém, é Ele que te sustém, é Ele que te mantém, é Ele que te sustém, é Ele que segura você pelas mãos, né? A gente fica sabendo de cada coisa tão chata. Tão chata, irmão, tão chata, né? E menino de 12 anos aí, 12 anos, flor da idade, entrando na adolescência, foi nadar, morreu afogado, foram achar o corpo dele lá embaixo, As duas moças, enfermeiras, estudavam aqui enfermagem em Pouso Alegre, de Silvianópolis, estavam indo de moto embora para a cidade aí, para casa, depois do estudo, chegou no trevo de Espírito Santo, bateram a moto de frente com o carro lá,
uma perdeu a perna, amputou a perna, a outra teve ferimentos terríveis, terríveis, foi muito malíssimo para o hospital. Ô, irmão, quando eu ouço essas coisas, aqui assim, gente um matando o outro, por causa de droga, por causa de... Irmão, pelo amor de Deus, olha o que o Satanás faz com a vida das pessoas. As conduz numa situação de onde elas não conseguem sair mais. Não conseguem sair mais. São adolescentes, são jovens. Por que não glorifica a Deus na sua vida? Por que não busca o entendimento, a compreensão e viver em paz com o Senhor, andar com o Senhor em paz, andar com o Senhor em segurança? E andar em segurança com o Senhor é andar na salvação de Cristo Jesus. Então eu fui ver, irmão, eu fui ver. E aí, procurando, encontrei o capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel. E ali então ele começa a contar uma revelação do Espírito Santo, porque Deus, ele é maravilhoso. Ele diz assim, ó, o que está revelado é para vocês saberem, tá bom? Mas tem uma coisa oculta que eu não vou mostrar para vocês. Essas coisas ocultas são para mim. Não adianta você espernear, não adianta você esmurrar, não adianta você questionar, não adianta. Não adianta. Ele revela aquilo que é para ser revelado, nada mais. Nada mais. Né? Nada mais. Vamos discutir o sexo dos anjos? Não vamos discutir o sexo dos anjos, porque a Bíblia fala que não é homem nem mulher. Não são homem, não tem gênero. São criaturas de Deus. Está na Bíblia. Não precisa discutir isso. Então, procurando o capítulo 28, eu quero ler para você aqui, versículo de número 11, está escrito assim, ó. Ou melhor, desculpa, irmãos, é 28. 28, desculpa. Eu falei a palavra do soberano, o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Ezequiel falando. Erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Você era o modelo da perfeição. Você tem algum ser humano que é o modelo da perfeição? Não. O único modelo da perfeição que nós sabemos que se fez homem foi Jesus. De que modelo da perfeição que está sendo falado aqui? Vai prestando atenção. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Quem estava no Éden, jardim de Deus, irmãos? Quem? Hã? Quem estava no Éden, jardim de Deus? Você estava no Éden, no jardim de Deus. Irmão, aqui está falando, sabe de quem? Não é de Adão, aqui está falando de Lucifer. E o jardim do Éden que Lucifer tomava conta para o Senhor não era no jardim do Éden de plantas, mas sim era no jardim de Éden do quê? De mineral, de todas as pedras preciosas o enfeitavam, o sárdio, o topázio, diamante, o berílio, o ônix e jaspe, vai em frente, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos tudo de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Então, é uma criatura isso aí. Uma criatura. Só os únicos seres que não são criados é Elohim, Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Então, Deus toma a boca do profeta Ezequiel e Deus começa a esclarecer coisas que tinha na mente das pessoas. Quem criou Satanás? Como é que foi a formação desse bicho aí? O que aconteceu? Aí então ele usou um comparativo, né? Falando de um rei, de uma cidade, mas na verdade ele estava falando de quem? De um ser que desde a sua criação era lindo, era bonito, era formoso, né? Era alguém que foi designado como um guardião, alguém que foi especificamente designado para isso. Você foi ungido como um quê? Um querubim, é um anjo, ok? Um anjo. Vamos lá. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que você foi criado até que se achou maldade em você. Então, irmão, Satanás, que nós conhecemos hoje esse nome, não quero conhecê-lo, não quero vê-lo. Eu estou pregando porque eu tenho um propósito nessa pregação, não sei o que é, Deus sabe, tem um propósito, mas não quero nenhum tipo de relacionamento, nada. Até não gosto nem de falar dele, porque não merece nem ser falado. Eu gosto de falar de Jesus, que é o Rei dos Reis, que é o nosso Salvador. Mas nós temos que descobrir quem é o inimigo para saber como é que a gente lida com ele. Então, irmãos, ele foi colocado num lugar por Deus. Ele era belo, ele era lindo, ele era formoso, ele era da mais alta patente, Talvez, irmão, os olhares dos demais anjos, quando viam a beleza que ele tinha, ele era formoso, ele era belo. Formoso, era belo. Mas ele foi criando algo dentro dele. Ele criou o quê? Ele criou a maldade. A maldade era inexistente, porque a Bíblia fala que Deus é bom. Deus é bom. Todas as atitudes que Deus teve, e que às vezes a pessoa, mas Deus não podia ter feito isso. Deus teve uma razão que vai além do seu entendimento. Deus teve um motivo que vai além da sua compreensão. Deus teve um motivo que vai muito além daquilo que seus olhos podem enxergar e podem ver. Muito além, muito além. Não tem nem como comparar você com Deus, né? Não tem nem como me comparar com Deus, né? Vai muito além, muito além. Então, está dizendo ali, irmão, que por meio do seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou, por isso eu o lancei humilhado. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo de número 3, joga aqui para mim, 1 Timóteo 3,6, põe ali para mim. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Quero fazer uma ligação aqui. Irmãos, aqui está falando de que nós não devemos escolher aqueles que têm autoridade eclesiástica. Eles não podem escolher pessoas novas, neófitos, novos, para estar à frente de trabalhos espirituais que requer muita responsabilidade. Para quê? Para que eles não venham a se ensoberbecer, se orgulhar pela posição que ora estarão ocupando. E se eles se orgulharem, vai acontecer com eles o quê? Vai cair na mesma condenação do diabo. Então nós descobrimos que Satanás, que o querubim lá, ele se ensoberbeceu por causa da posição que ele tinha.
Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Ele se orgulhou por causa da posição. Agora eu sou o manda-chuva aqui. Agora eu estou por cima da carne seca. Todos vocês são ignorantes para mim. Estou por cima de tudo agora. Não quero estar junto de vocês porque eu sou diferente de vocês. Não quero estar perto de vocês porque eu penso de maneira diferente de vocês. Meu pensamento está além de vocês. Vocês, na sua grande maioria, são tudo ignorantes. Eu não. Por isso que eu não quero estar perto de vocês. Soberba, orgulho, sabe? Esquecendo-se de que quem pôs ali foi Deus. Você se esqueceu que foi Deus que te criou? Você se esqueceu que você está aqui porque Deus permitiu que você chegasse na frente? Esqueceu? Você se esqueceu que o ar que se você respira não é seu, mas Deus permite que você respire aquilo que é dele para te manter vivo? E que você é sustentado também e permanece vivo por uma coisa que você não enxerga? Onde é que está Deus que eu não vejo? Não posso crer em Deus porque eu não vejo. Então você não crê no ar que você respira porque você também não o vê. Ah, mas eu tenho prova que o ar que eu respiro é uma coisa viva. Porque eu sinto os efeitos dele. E eu também sinto os efeitos de Deus na minha vida sem vê-lo. Também sinto. Também sinto. Quando eu falo dele, ele me empolga ao falar dele, porque ele confirma naquilo que eu estou falando, ele confirma dentro da minha alma aquilo que eu estou dizendo. Por isso eu não falo com temor, eu falo com convicção, com certeza, pois bem sei a respeito de quem e do que estou falando. Então, irmão, ele quis, em Isaías completa a frase, falando desse rapaz aí, dessa pessoa aí, dizendo assim, que ele ficou tão soberbo pela posição que ele tinha, tão soberbo, que ele disse assim, quer saber de uma coisa? Todos estão enxergando, eu fui ungido querubim da guardião, estou aqui sobre o Éden de pedras afogueadas, essa coisa maravilhosa, essa coisa magnífica, sou eu que estou administrando. É para você administrar, você não é dono. É para você administrar, você não é dono. Você não é dono. Nós não somos dono de absolutamente nada. Nós estamos aqui para administrar e administrar da melhor maneira possível para que o Senhor venha se agradar da nossa administração. O que aconteceu? Ele disse assim, eu vou subir acima das estrelas de Deus. Foi isso que ele disse. As estrelas que falam, está falando não de estrelas aí, né? As estrelas que ele está dizendo, se referindo aos anjos do Senhor. Eu vou para cima. Mas quem está pondo você lá para cima? Eu vou subir, eu vou acima, eu vou além, eu vou acima do trono do próprio Deus. Olha só. O usurpador, querendo tirar Deus do trono dele e ele assumir. Olha que arrogância, olha o que o orgulho faz com a pessoa. Olha, irmão, olha o que o orgulho faz com a pessoa toma atitudes, sabe? Toma decisões que são completamente impensáveis. Ele se auto-iludiu, ele se auto-enganou. E quando ele disse que estaria acima das estrelas, deu-lhe um pontapé no traseiro, mandou ele terra abaixo. E a Bíblia nos fala que o Senhor o prendeu em cadeias de trevas. O que é uma cadeia de trevas, irmão? Não consegue se expressar. Não consegue se expressar. Não consegue, não tem como. E por que não consegue se expressar? Porque não guardou a posição para a qual Deus o chamou. Não guardou. Está me entendendo? Não guardou. Não guardou. Você não nasceu mulher em corpo de homem. Você não nasceu homem em corpo de mulher. Biologia, coisa
A narrativa é muito bonita, a narrativa do amor é uma coisa esplendorosa, magnífica, ilusória, enganação. Confronta a palavra de Deus? Confronta. Então, é rebelião. É revolta contra a palavra do Senhor. Estou dizendo isso? Presta atenção. Eu não estou dizendo isso porque nós odiamos. Não, não é disso não. É o que a pessoa faz. Não é o que a pessoa em si. É a atitude dela, a maneira dela, o modo dele, que eu não posso estar de acordo com aquilo que o meu Deus não está de acordo. Eu posso dizer uma coisa assim, meu Deus é mais sábio do que qualquer que essas pessoas. Tudo junto. Nosso Deus é muito mais sábio. Nosso Deus é muito mais inteligente. Nosso Deus é magnífico. Magnífico. Né? Magnífico. Então, irmão, esse espírito de revolta, de rebelião, foi lá que nasceu. E quando ele foi chutado para a terra, ele trouxe junto. Trouxe junto. E a revolta é contra a autoridade. Se rebelou contra a autoridade e não guardou a posição para a qual a autoridade máxima o havia determinado. Uma coisa linda, uma coisa preciosa, uma coisa grandiosa, uma coisa bendita. 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 Irmão, não tem como a pessoa não ter conflito íntimo. Não tem como. Não tem como a pessoa ter conflito lá no íntimo dela. Não tem como ela não ter. Se lá dentro dela ela está com sentimentos contrários àquilo que a Bíblia fala. Não tem como. Ela não tem paz. Ela pode fugir de tudo e de todos. Ela pode querer se esconder. Ela pode querer desaparecer por tudo. Mas existe o conflito no íntimo dela. Está lá. Mesmo tentando se auto-enganar, você é isso. Satanás também achou, não, eu vou estar acima de tudo, não, você não vai estar. Não é isso, eu não te criei para isso, eu não te formei para isso, eu não te dei vida para isso. Não te dei vida para isso. Então, amado, nada somos, nada temos, tudo que temos recebemos. Então não há motivo para se revoltar contra o Senhor, para se orgulhar, não há motivo algum. Mas reconhecer aquilo que a Bíblia diz, que sem o Senhor nós nada somos. E consequentemente, se não estivermos da maneira como Deus quer, nós nunca iremos sentir plena satisfação no nosso viver. Nunca. Nunca. Amém? Glória a Deus. Então guarda-te diante do Senhor, guarda o teu coração na presença de Deus. E a paz de Deus que excede a compreensão, a paz de Deus que excede o entendimento, guardará o teu coração em Cristo Jesus, nosso Senhor, e você não vai ter nenhum tipo de conflito íntimo.